Deus. Então, assim, estou muito feliz que vocês estão presentes. Nós já vamos começar. Então, eu quero convidar todos para se posicionar aqui em frente ao palco. Do lado direito. Tá. Do lado direito, porque nós não vamos conseguir usar o data show, né, para o lançamento da canção, porque nós preparamos um videoclipe também, tá? Para vocês assistirem. Então vai ter que ser na televisão. Então a televisão, ela está do lado direito para vocês verem. Se ficar mais confortável para vocês, tá? Aí como que vai acontecer a ordem? Então, primeiro a gente vai lançar o videoclipe para vocês assistirem. Depois eu vou cantar a canção para vocês. E depois nós vamos cantar, tá? Aí quando estiverem todos posicionados aí, bem lindos, me disseram que todos são lindos e estão lindos, tá, gente? Então, eu creio que seja verdade, tá? Porque adianta eu voltar a enxergar, se eu olhar as fotos e não for verdade, mas eu estou brincando, eu sei que, né, todos são lindos. Eu amo todos vocês, sabe? Eu sou muito grata a Deus por ter colocado pessoas como vocês assim na minha vida, principalmente aqui em Uberlândia, né? A cidade minha cidade natal, que eu vivi até meus 19 anos, não, até meus 21 anos, depois eu fui para o Distrito Federal, vivi mais 14 anos lá, e quando eu retornei, todos os meus amigos de infância, né, cresceram, se casaram, se mudaram, e assim, eu me senti perdida, né, nessa cidade. Então eu tive muita dificuldade aqui por não ter amizades próximas, por não ter calor humano como eu tinha em Brasília. E que para mim é o mais lindo e o mais importante, sabe? Que Jesus me ensinou. Então, não é de agora que eu amo Jesus, né, que eu sou apaixonada por Ele. Desde criança, né, minha família está aqui, estou feliz porque eles me conhecem, eles sabem. Que eu sempre, assim, né, fui amorosa, tudo. E eu sempre valorizei pessoas, mesmo não sendo correspondida, eu sempre valorizei e respeitei, né, o direito de cada um. Então, assim, para mim, esse momento é muito especial, sabe? Porque mesmo sem ter tantas amizades quando eu retornei, passar o que eu passei, o sofrimento que eu passei, eu conquistei novos amigos, sabe? Eu não fiquei presa aos meus amigos de infância, eu não fiquei presa ao que eu tinha antes de eu me mudar para Brasília. Eu nunca me prendi a nada que ficou para trás. Então eu fico feliz porque eu não me arrependo. Porque se eu tivesse ficado presa a alguma coisa que alguém fez comigo, jamais eu estaria aqui hoje, sabe? Cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus e cheia de Deus. Então, e eu fico feliz também porque a maioria das pessoas que estão aqui, né, conviveram comigo, me conhecem de verdade, né, e sabem que eu não estou falando mentira. E eu já coloquei no meu coração que desde que Deus me deu uma nova vida em Cristo, depois que eu perdi a visão para o ministério, que jamais eu vou ser o pai da mentira. Eu sempre vou falar a verdade. Porque a verdade de Deus, ela te traz vida, sabe? Vida abundante. E a mentira, ela te traz morte, decepção, frustração. Então, eu não vou fazer isso da minha vida mais, sabe? Porque eu mudei minha vida para a vida depois que eu me posicionei. Ser fria ou quente, né? Então, eu prefiro ser quente. E não vou abrir mão disso por ninguém, porque eu estou aqui por todos. Como eu sempre falei que eu queria ser parecida
Então, eu me posicionei assim. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne ou sangue, ela usa essa expressão. É contra principados e potestades, ou seja, são seres espirituais. A sua luta não é contra seu esposo, contra seu filho, contra a sociedade, não é contra político, não é nada. A nossa luta é contra principados e potestades. E a gente só enxerga isso quando a gente recebe, né, Jesus e ser espiritual. Tá, beleza. Aí, então assim, perdi meu raciocínio, gente, mas nossa, não preocupa não, nós estamos em casa, tá? Eu tenho a limitação, né, física, a inflamação que eu tenho no meu sistema nervoso central, então assim, eu tenho vencido muitas barreiras, né? Um dia não daria para eu contar o meu testemunho. Então o objetivo hoje também, assim, não é hoje tudo isso, porque Deus, eu creio nele, Ele vai me dar a oportunidade para dar testemunhos completos, sabe? Que são muitos, eu ainda quero escrever livros, né? Separando cada assunto. Mas Deus que tem me sustentado, né? E tem cuidado da minha mente. Porque quando você aceita Jesus e você começa a caminhar com Ele, conhecendo as Escrituras, o que Ele ensina, chega a determinado momento, você vai subir os degraus de uma escada, aí você recebe a mente de Cristo. Aí você começa a enxergar essas coisas que eu estou falando para vocês. Às vezes alguém que esteja aqui fala assim, nossa, por que ela está falando, né? Eu não tenho conhecimento, eu não tive oportunidade de saber. Mas é isso que eu estou explicando para vocês, porque a gente tem o reino natural, né, que é a terra, nós seres humanos, que enxergamos o material, e também temos um reino espiritual, que é de onde nós viemos, que é onde habita Deus, espíritos, né? É diferente. Então, com Jesus, né, o véu do templo se rasgou, ou seja, ele fez uma ponte entre o ser humano e Deus, para que nós tivéssemos acesso ao reino, né, e à vida eterna. Então, ele que abre esse caminho para a gente. Então, assim, estou muito feliz, gente, mesmo, por essa oportunidade que Deus tem me dado, porque a maioria conhece a minha história. Eu fico feliz porque a Helena do Pastel está aqui, meus primos, o Marquinhos, a Marina, está aqui, conhece também a minha história. A Cris, né, que me conhece mais que meus irmãos, mais que a minha família. A Preta também, sabe? É outra irmã que Deus me deu, que me conhece mais também que a minha família. E eu estou aqui hoje, gente, representando Jesus. Eu passei a noite, falei assim, Senhor, eu quero ir só o poço vazio. E que o Senhor enche esse poço com o rio de águas vivas, que é o Espírito Santo, que é Jesus e que é Deus. Então, assim, Ele que está ministrando agora, tá, gente? Então, assim, eu não vou mudar nada, porque eu vim vazia, tá? Então, eu fico muito feliz porque a palavra de Deus fala que família não é necessariamente aquela que te traz ao mundo. Ela é muito importante, porque sem ela você não vem ao mundo. Porém, família são todos aqueles que te recebem, né? Se você receber outra pessoa como da família, ela vai ser sua família também. Como a Luciene, que está aqui, como a Cione e a Sônia, né? Nós somos criados juntos, fomos criadas juntas, né? A Sebastiana e o Divino são como pais para nós também, né? Lá em casa. Então, assim, e os outros que estão aqui também. Se eu esqueci alguém, vocês levantam a mão aí. O Nil, meu primo, colocou o nome da filha dele de Ana Cláudia, né? Porque por amor a mim, né? A prima. Então, eu fico muito feliz com isso, eu fico muito honrada, porque não importa a quantidade de pessoas, né, para você amar e para que te ame também. É a qualidade, sabe? Jesus veio à Terra, Ele só fez 12 discípulos, Ele não fez mais.
multidões, sabe? Então, para mim, isso que é importante, hoje estar aqui. Né? Eu vou lançar uma música que o Espírito Santo me deu, eu jamais imaginaria na minha vida que eu cantaria essa música. Eu sempre quis ter o dom de canto, e nunca tive. Eu fiz homenagem para o meu pai nas redes sociais, porque meu pai, eu vi ele cantar desde criança. E eu tinha vontade de cantar também, tocar violão, mas eu nunca tive talento para isso. Tentei várias vezes desistir. Cheguei a comprar um violão, ficar com ele guardado quase 14 anos. Doei para a igreja da pastora Cleide, lá do Dom Almir, em 2020. Porque eu falei, eu vou desistir, eu não consigo cantar. E que também não está aqui, né, que eu queria também falar, é o do Alaor, né, da Marquinhos, o Alaor que cantou com meu pai. Eles chegaram a gravar um CD em 2005, porque o sonho do meu pai era cantar, sabe, gravar seu CD. E o sonho do meu pai não era fazer sucesso para o mundo todo, ele queria vender o CD dele para os amigos, para a família, e ele conseguiu realizar os sonhos dele, sabe? E na época não era como hoje. Hoje a gente tem acesso a canto pela internet, a gente tem acesso, né, pelo celular, você paga o professor de canto. Na época do meu pai, eles não tinham essa informação, nem essa tecnologia. Né? Tinha que ser tudo com muito esforço. O meu pai, né, trabalhava, a gente humilde, né, uma situação financeira baixa, mas meu pai foi juntando dinheiro, ele e o Alaor teve que gravar CD, sabe? Gastou, mas ele realizou o sonho dele. E hoje, eu olhando para mim, sabe, não tem como eu não me ver assim nele, sabe? Porque meu pai, ele sempre foi exemplo para mim de humildade, de amor. E meu pai realizou o sonho dele, ele não preocupou com o sucesso, como eu também não estou preocupada. O meu objetivo é ser voz para Jesus, abençoar as pessoas, que seja só nós que estamos aqui, que seja somente a cidade de Berlândia, que seja o Brasil, que seja o mundo. Está nas mãos do Senhor, sabe? Eu estou aqui não por mim, eu estou aqui por Ele. Porque não tem como, gente, você ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, e você não falar outra coisa. Você vai falar isso, porque você não consegue falar outra coisa, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. E eu estou cheio disso, não tem como eu falar outra coisa. É como eu falo, gente, eu não tenho nada para reclamar. Hoje, por exemplo, eu tomei 2 tramal de 50 de manhã, tomei dipirona, tomei remédio para as dores, sinto dor, mas eu estou feliz ao mesmo tempo. Você acha que eu quero ficar deitada numa cama lá, agora sentindo essas dores? Eu não, eu quero estar aqui, né, cantando, louvando o Senhor, feliz, esquecendo da dor, como muitas vezes eu passei madrugada fazendo torta e louvando a Deus, feliz da vida, esquecendo de dor, de problemas, porque eu estava fazendo o que eu amava, que era fazer doce. Então eu sempre fiz o que eu amei. Então para mim nunca foi peso trabalhar o que eu trabalhei, viver o que eu vivi. Para fazer faculdade em Brasília foi uma dificuldade, sabe? Eu fazia lanche de madrugada para complementar a renda, para pagar meu curso. Ainda estudava em van, sabe? Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como eu consegui passar e ter meu diploma. É o Senhor, gente. Tem situações que é Deus, sabe? Mas eu nunca murmurei, nunca reclamei, já me cansei muito, queria que a minha situação fosse diferente. Claro, sabe? Ninguém quer sofrer. Mas eu nunca me prendi a essas coisas. A minha vontade de estudar é tão grande, sabe? Que eu enfrentei os desafios. E eu saí daqui sem condição nenhuma de fazer um curso de direito. É o segundo curso mais desejado, que é o depois da medicina, né? E eu considero veterinária também junto. É o direito. E eu fiz pago, tive que pagar. Meu pai e minha mãe nunca teve condições de me ajudar. Né? E graças a Deus, assim, Deus me levou para Brasília, eu e o meu irmão Marcelo, conseguimos vencer e nos formar, mas foi ralando. A minha família aqui não sabe o que eu e o Marcelo passamos em Brasília, sabe? Eles não
meia-noite ia fazer comida para mim e meu irmão, para nós almoçar, para o meu irmão levar a marmita para o trabalho, e eu também, e para jantar à noite. Meu apartamento cheirava de madrugada comida. Eu tinha um casal de primos que morava assim, de vez em quando eles desciam, a gente não aguentou, a gente teve que vir jantar porque a comida cheirava. Eu fazia torta de madrugada, bolo para vender de madrugada. E não tenho nada para reclamar, sabe? Não me arrependo de nada. Então, eu nunca me prendi ao sofrimento. Não gostaria de ter passado pelo que eu passei. Mas eu aprendo uma coisa com o sofrimento, gente. Dá valor. Sabe? Dá valor às conquistas, dá valor às derrotas. Principalmente aos nãos que eu já levei na vida. Porque nós aprendemos com o não. Quando você quiser ensinar alguém e a não aprender com você, é você que aprende. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. É eu que vou aprender com aquela situação. Então eu sempre levei para esse lado. Não levei para lado de amargura, nem que Deus não me amasse, nem que Deus é ruim, porque eu conheço o Senhor, Ele é zeloso, Ele nunca nos deixou e jamais nos deixará, porque Ele deu o Filho dele, sabe, para que todos aqueles que crescem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então, isso está lá em Gênesis 3, que foi a inspiração da minha música, sabe, porque para quem crê nas Escrituras, nós viemos de Adão e Eva, então eles pecaram, antes eles tinham um relacionamento direto com Deus, sabe, com o Espírito e tudo, mas por conta do pecado, né, pela serpente ter enganado eles, depois se vocês tiverem a oportunidade de ler em Gênesis 3, Deus perdeu a relação direta que ele tinha com o Espírito de Deus, com a presença de Deus. Porque qual é o entendimento que Deus me deu hoje? Porque eu enxergo hoje, eu enxergo lá em Adão e Eva. Porque Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, podia comer de tudo, menos dessa árvore. Porque a partir do momento que você comesse ela, os seus olhos se abririam. E você ia conhecer o mal, você ia sofrer o mal. Então, como nós somos humanos e temos uma fé fraca, nós iríamos sofrer. O pai queria só nos proteger. Como todo pai quer proteger seu filho. Mas o pai, a única coisa que Deus falou não, foi um único não. Para tudo ele falou que podia. Aí o que o homem fez com o não? Não obedeceu. Então, hoje a nossa dificuldade com o não é essa. É de revolta, de rebeldia. Por quê? Deus até hoje ele deu o filho dele, né, para que nós fôssemos perdoados, e aí ele fala, não peques mais. Aí ele deu lá um rol na lei de Moisés, que ele não pode fazer. E tudo que está lá, a maioria, é não contra o próprio irmão. Hoje tem essas brigas, essas mortes, um contra o outro, porque por causa que não. As pessoas não obedecem Deus. E faz tudo o contrário, né, como foi lá também. Aí quando eles pecaram, né, os olhos deles se abriram para o material. Aí eles começaram a enxergar tudo. Hoje, como eu não enxergo mais, meus olhos se fecharam. É como se fosse assim, ó. Agora, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse recebido de volta de Deus o Espírito, né, Santo dele, o relacionamento com ele direto, porque eu não estou vendo nada materializado. Porque a partir do momento que a minha visão retornar, eu posso cair de novo, eu posso pecar de novo e perder o que eu estou tendo hoje. Por isso que eu não reclamo de nada. Deus me deu várias formas de enxergar e eu sou muito feliz por isso. Eu não teria isso de outra forma, imagino eu hoje. Então, aconteceu isso. Tá. Eu já estou terminando, gente. Espera só um pouquinho. Mas é o Espírito, né? Eu não posso parar. Mas já vou terminar. Não é culto, tá, gente? É o lançamento mesmo. Mas é o Espírito que está falando. Eu decidi ser voz para Jesus. Então, sabe,
são os procedimentos medicinais que eu tenho que passar nos hospitais. É com o que eu recebo das pessoas. Eu fiquei muito assustada, sabe? De saber que as pessoas, elas não têm conhecimento disso, do que elas falam, do que elas fazem contra o outro, sabe? Porque isso é do espírito, e as pessoas estão longe do que é do espírito, estão muito centradas no material, no que vê na televisão, no que sofre no dia a dia, as pessoas que passam fome, sabe? Que tem famílias assassinadas, revolta em hospital, porque não é, né? A gente tem, infelizmente, no nosso país, a gente não tem uma estrutura de saúde apropriada, né, para os brasileiros. Então, é muita coisa, sabe? Muita burocracia e tudo. Então, né, fica difícil mesmo. Então, hoje eu consigo enxergar coisas, né, que só passando pelo que eu estou passando para conseguir enxergar. Então, se Deus está me mostrando, eu já estou sofrendo com isso, eu não quero que ninguém mais sofra. Não precisa. Deus me deu, eu posso colocar na mão dele e falar assim: Deus, multiplica, alimenta multidões com isso, para que elas não passem pelo que eu estou passando. Porque eu não desejo para ninguém, como Jesus também não deseja para ninguém o que ele passou. Sabe? Então, o que eu puder ajudar o ser humano aqui na Terra, enquanto Deus permitir, e eu decidi viver um dia de cada vez, eu vou fazer. Sabe? Porque esse é o papel do ser humano, amar o próximo como a você mesmo. Né? E eu decidi por isso, eu não vou deixar disso. Né? Eu vou morrer assim. Então, isso para mim que é importante. E o significado dessa canção é esse. Sabe? É o que Jesus fez por nós. Gente, vocês não têm noção como é maravilhoso o amor de Deus. Sabe o que é? Você está morrendo de dor e feliz ao mesmo tempo, escrevendo música, e adorando a Deus, enxugando lágrimas, e tomar morfina, e não reclamar de nada. Não parece mentira? Isso é milagre, gente. Isso é Deus. Porque eu, por mim só, humana, jamais eu falaria o que eu faço. E não tem com quem eu falo no telefone e pergunto assim: e aí, como é que você tá? Que não fala: eu tô sentindo dor disso, dor daquilo outro. A pessoa não tá mentindo, ela tá falando a verdade. Mas por quê? Porque tá faltando o Espírito Santo dentro dela, tá faltando Jesus, tá faltando Espírito. E a gente só consegue com oração, buscando, cantando, porque a gente atrai pra gente a glória de Deus. Então essa música, eu fiz pra Deus, sabe? Mas sobe e derrama sobre nós. Porque o pai divide o que ele tem com seus filhos, sabe? E os filhos têm que dividir o que tem com o pai. Então é assim que funciona, sabe? Então, essa canção, gente, eu gostaria muito que o Espírito Santo também, que vocês cantassem ela, não da boca para fora somente. Cantem da boca para dentro também, sabe? Quando vocês tiverem oportunidade na casa de vocês sozinhos. Porque é isso que está faltando hoje, né, para que Jesus volte. O amor se esfriou. Porém, né, quem vai dar vida ao amor somos nós. É igual as formiguinhas, ninguém valoriza uma formiguinha. Estuda as formiguinhas para vocês verem o progresso que elas fazem. Uma a uma, de unha em uma. Então é isso que eu quero deixar. Eu não, o Espírito Santo. Porque eu não tenho nada esboçado, porque eu não consigo escrever nada. Se Deus não trabalhar minha mente, eu não consigo fazer nem falar nada. Eu me trago inteira. Então, assim, né, esse é o presente para vocês. Vocês vieram me homenagear, mas quem está sendo homenageado hoje é Deus. E Ele está honrando vocês. Aleluia. É vocês que vão receber hoje a homenagem dele. Porque eu creio e tenho certeza que hoje ele entrou dentro do coração de vocês de uma forma que não tinha entrado antes. Porque eu sei que vocês, a maioria crê nele ou todos, eu não conheço todos. Mas, né, hoje, essa música, prestem atenção nela quando vocês forem cantar. Eu tenho certeza que vocês vão ter a vida de vocês transformada. E além dessa, Deus já me deu outras, tá? Então, assim, todas com letras abençoadas também, se Ele permitir, vão ser disponibilizados para nós. Então, eu quero
disposição hoje, tá? Que vocês estejam felizes como eu estou feliz, estou me derramando do amor de Deus, e é nosso, é para nós. Eu quero ser fonte para nós, tá? Quando vocês quiserem me ligar, para eu ouvir, vocês podem me ligar, que eu vou ter paciência, vou ter tempo, tá? E vou ter muito amor, gente, para derramar. O amor não julga, o amor é bom, o amor não faz mal para ninguém. Tá? Então, assim, eu quero muito que vocês prestem atenção na letra da música, assistam o videoclipe por mim, me vejam lá, vejam se eu fiquei bonita mesmo, sabe? Com palavras. Mas, enfim, eu não quero nem